Sabe todo esse software que move o nosso mundo? A gente raramente para pensar em como ele é construído, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, nos bastidores, nos processos que dão vida à tecnologia que usamos o tempo todo. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, o que é um processo de software? O básico mesmo. Depois, a gente entra no embate entre duas grandes filosofias, o modelo cascata e o incremental. Daí, vamos dar uma olhada numa abordagem super prática, que é a de reutilização. Para fechar, a gente vê como tudo isso se mistura no modelo moderno, o HUP, e a pergunta de ouro: como escolher o processo certo para cada caso? Então, para começar, a gente precisa responder uma pergunta bem fundamental. É que, assim, a criação de um software complexo não acontece do nada ou não é aleatória. Existe toda uma estrutura por trás, um conjunto de atividades que a gente chama de processo de software. Para ficar mais fácil de entender, pensa nisso como se fosse a receita de um prato bem elaborado, ou a planta de um prédio. É o plano mestre, sabe? O passo a passo que guia toda a criação de um aplicativo, do começo ao fim, para garantir que nada saia do controle. E aqui está o coração da coisa. Não importa o modelo, não importa a filosofia, todo e qualquer processo de software, de um jeito ou de outro, vai ter que passar por essas 4 atividades fundamentais. É a base de tudo. Beleza, agora vamos entrar no nosso primeiro grande modelo. Ele é o campeão da ordem, do planejamento, é a abordagem super estruturada. O modelo cascata é o exemplo clássico disso. A ideia aqui é a seguinte: tudo, absolutamente tudo é planejado nos mínimos detalhes antes de qualquer pessoa começar a escrever uma linha de código sequer. E o nome cascata não é à toa. É que o processo literalmente flui para baixo, igual uma cachoeira mesmo, passando por cada uma dessas fases. E a regra é clara: uma fase tem que estar 100% pronta, assinada e carimbada antes da próxima começar. Não tem volta. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o grande problema. Essa estrutura é super rígida. Uma vez que uma fase está pronta, voltar atrás para mudar alguma coisa é um pesadelo, é caríssimo. Aqui, o plano inicial é rei, e não se discute com o rei. Bom, essa rigidez toda do modelo cascata, como era de se esperar, acabou gerando uma reação. E daí, nasceu uma filosofia completamente diferente. Uma filosofia que parte de uma pergunta que o cascata tem dificuldade de responder: e se os requisitos mudarem no meio do caminho? É para responder isso que surge o desenvolvimento incremental. A lógica aqui é o oposto do cascata. Em vez daquelas fases gigantes e travadas, o sistema é construído em pedacinhos, em versões que a gente chama de incrementos. A cada novo incremento, o software ganha mais funcionalidades. É uma evolução contínua, passo a passo. E as vantagens são bem claras, né? Primeiro, o custo para mudar de ideia no meio do caminho despenca. É muito mais fácil ajustar o rumo. Segundo, fica bem mais simples ter o feedback do cliente o tempo todo. E terceiro, dá para entregar uma versão funcional do software muito, mas muito mais rápido. Então, no fim das contas, a gente chega num dilema clássico aqui. De um lado, o cascata, que promete previsibilidade, um plano claro. Do outro, o incremental, que oferece flexibilidade e capacidade de adaptação. É uma troca fundamental. Mas calma, a história não acaba por aí. Além de construir do zero, seja do jeito planejado ou do jeito incremental, existe uma terceira via, uma abordagem super pragmática que muda completamente o jogo. Em vez de criar, a gente integra. A ideia aqui é usar peças que já existem. Pensa, por exemplo, na API do Google Maps, que todo aplicativo de entrega usa. A equipe não vai reinventar a roda. Ela vai pegar esses componentes que já estão prontos e testados e vai montar uma aplicação nova, como se fosse um Lego. Isso muda o processo todo. O time de desenvolvimento vira quase um curador, sabe? O foco principal é encontrar e adaptar essas peças que já existem. O resultado? Geralmente uma redução gigante de custo e de tempo. E o risco também cai bastante, porque se está usando componentes que já foram testados à exaustão. Ok, então a gente tem de um lado o plano rígido, do outro a iteração flexível. A pergunta que não quer calar é: e os processos de hoje em dia? Existe um jeito de combinar o melhor desses dois mundos? A resposta é sim, e é aí que entram os modelos híbridos. Um dos mais famosos é o RUP, o Rational Unified Process. Ele nasceu justamente para tentar criar essa ponte, esse equilíbrio entre estrutura e adaptação. Pela ótica do negócio, o RUP divide o projeto em 4 grandes fases. Começa lá na concepção da ideia e vai até a transição, que é quando o software finalmente chega nas mãos de quem vai usar. Mas aqui vem a mágica do RUP.
Dentro de cada uma dessas grandes fases, as atividades de engenharia, tipo análise, programação, teste, acontecem em pequenos ciclos de forma iterativa. Ou seja, ele pega a flexibilidade do modelo incremental e coloca dentro de um plano maior. É uma tentativa de pegar o melhor dos dois mundos. Beleza! E depois de ver tudo isso, a gente chega no ponto mais importante da nossa conversa. E a grande verdade é a seguinte: não existe um processo ideal. Essa briga entre ordem e flexibilidade não tem um vencedor absoluto. Não tem bala de prata, não tem receita mágica que sirva para tudo. O processo certo vai depender sempre do projeto, do time, dos objetivos. E conforme a tecnologia vai se entranhando cada vez mais na nossa vida, a forma como a gente constrói software também vai ter que evoluir junto. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar: como é que vai ser o processo ideal do futuro?